Foi assim que Frederico Figner, com a sua esposa Esther, depois de ter perdido uma filha em 30 de março de 1920, e depois de saberem dos fenômenos Ana Prado, em Belém, viajaram do Rio de Janeiro para fazer um contacto com a família Prado, na tentativa de obter informações acerca da filha de uma forma mais abundante. Frederico era espírita, tinha a certeza da imortalidade da alma. No entanto, a sua esposa estava muito frágil, talvez não tivesse a mesma convicção. Sofrida, desesperada, fora para Belém do Pará. A família Prado saiu de Parintins, aonde também morava, e se dirigiu a Belém por 7 dias, na expectativa de atender a angústia de pais que perdem um filho. Porque não há nada mais intenso do que perder um filho, salvo saber que este filho continua vivo. 7 dias foi a necessidade daquela família no deslocamento a vapor para chegar em Belém do Pará. Ambos alquebrados. Eurípides, o esposo que coordenava a reunião, relativamente doente, sem a possibilidade de agenciar as comunicações em tempo hábil. E o espírito João, guia espiritual de Ana, que coordenava em nível espiritual os fenômenos para a pesquisa, logo assinalou que deveriam tratar de Eurípides, a recomposição do cansaço da médium, e os fenômenos poderiam ser estabelecidos no sentido de atender aquela família alquebrada. O primeiro encontro foi o encontro mais genérico. O grupo de pessoas era numeroso, 23 componentes. A reunião se desenvolveu. Não obstante a quantidade de pessoas e muitas incrédulas, dentre as quais uma que positivamente se colocava contrária à crença e trazia um sentimento de uma certa animosidade essa que se quedou ao término da reunião, quando ela, chorosa, declarou a sua postura íntima anterior, e ali se quedava diante daqueles fenômenos que, de algum modo, conseguiram demolir a descrença monolítica da qual ela estava investida. Naquela primeira reunião, no entanto, não obstante a precariedade da homogeneidade, 6 espíritos se materializaram, um após outro. João por primeiro, e depois vinha uma mulher, e depois vinha um outro espírito trazendo um diadema na testa, e assim se sucediam as materializações, e até que surgiu a manifestação de Esther, precariamente, que apenas disse à mãe, sem ser ainda reconhecida, em função da dificuldade da materialização naquele dia, dizendo: mamãe, a dor do luto não está na vestimenta, a dor está no coração. As 3 outras reuniões que se seguiram foram monumentais. Sob a orientação do espírito que guiava a reunião, afastou-se algumas pessoas que de alguma forma se opunham, dando uma certa heterogeneidade à reunião e assegurando agora um campo vibratório factível para que a materialização pudesse se estabelecer. Imaginem pais que perdem um filho numa reunião de materialização, que era o que estava previsto, portanto, para a manifestação da sua filha chamada Raquel. Ali estava Frederico, Esther, Leila, a jovem filha e irmã da desencarnante de 6 para 7 anos. Também estavam Leontina, que comparecia ao lado de Helena, irmãs mais velhas. Eram, portanto, 5 pessoas de uma só família para, através da fenomenologia, fazer conexão com a realidade do mundo dos espíritos. Não demorou muito. A médium foi colocada dentro de uma grade. A pesquisa era de tal ordem rigorosa que a médium ficava dentro de um gradeado que não tinha portinhola pela qual ela pudesse entrar. A grade lhe era aplicada por cima, e para que ela pudesse sair, tinham que levantar a grade. Ela deitava-se na poltrona, na cadeira de balanço, e entrava em transe. E em poucos minutos os fenômenos
ectoplásmicos começavam a se estabelecer crescentemente até que João comparecia. Um espírito volumoso, com a altura muito maior do que a médium, surgia no ambiente materializado completamente, para que em seguida surgisse aquela menina de 21 anos que desencarnara fazia 1 ano e 1 mês, porque era exatamente o início de maio. Ela surge e a mãe começa logo a reconhecer o vestido, o tornozelo, as mangas, o decote. A jovem se aproxima dela agora de uma forma mais contundente, porque mais densa no seu processo de materialização, e a mãe lhe reconhece a fronte, lhe reconhece as sobrancelhas. A filha prostra-se no chão e começa a orar agradecendo a Deus. Um não sei o que de êxtase, é Raquel, ela vive. As exclamações surgem dentro do grupo familiar e daqueles que eram habitualmente os circunstantes da pesquisa que se estabelecia em torno de Ana Prado. E o fenômeno foi se desenrolando, e Ana Prado em transe, deixando que Raquel pudesse se corporificar, ensejava que ela pudesse tocar nas suas mãos, a mão da mãe, e pudesse mais do que isso, pudesse lhe beijar a bochecha. Logo a mãe Esther vai se entrando num movimento de paralisia, fica estática, enquanto Frederico Figner e Leontina prorrompem num pranto convulsivo. Era muita emoção, porque não era só o espírito, era a saudade que estava sendo atiçada, por assim dizer. Era a energia que se evolava do reencontro. Era um encontro tão duradouro que naquela sessão inicial, 40 minutos ela se manteve materializada. Quase o tempo em que eu vou passar fazendo esta conferência. Lá estava ela, portanto, a mãe lhe pede um abraço. Ela vai, abraça a mãe e descola do espaldar. A mãe lhe sente a respiração, sente-lhe o calor do corpo e percebe-lhe o hálito, identificando que era efetivamente a sua filha. Era possível fazer esse contato. A filha vai e diz: mamãe, o luto está na alma. Eu não quero lhe ver vestida mais de negro. Eu quero que você venha de branco como eu estou. E ela estava trajada toda de branco. A mãe disse-lhe: vê, minha filha, que eu estou agora com uma blusa branca. Você está contente? Ela pega as abas do vestido e saculeja para demonstrar o seu contentamento. Ela não se contém, porque a filha volta e beija-lhe as mãos, e depois se dirige e beija as mãos dos pais, depois de tomá-las sob as suas. E ela diz: isso era um testemunho, porque na nossa criação o filho não beijava a mão. No entanto, quando ela adoeceu gravemente, no hospital, lhe dispensando cuidados repetidos, ela costumava beijar-nos as mãos, beijar-nos o rosto, acarinhávamos-nos como se estivéssemos nos despedindo para uma longa viagem.